Essa atividade será desenvolvida no EMAI, mas não esqueça de colocar o cabeçalho no caderno e a página do livro que você usou, tá? Então, é a atividade 5.5, página 34 e 35. Você vai analisar algumas imagens sobre o tempo, né, a temperatura, e depois você vai produzir um texto. Não esqueça nessa produção do texto dos 2 dedinhos de parágrafo, do ponto final, da vírgula, né? Quando você dá aquela respiradinha, e do título. Fazer no livro, tá? Então, vamos lá. Página 35. Então, na página 35, você tem aí no veículo de comunicação, encontramos a ilustração. Então, você vai ter aí, segunda-feira, dia 9/3, o tempo parcialmente nublado, a temperatura mais baixa foi de 18 graus Celsius e a temperatura mais alta 29 graus Celsius. No sábado, que foi dia 10, o tempo com pancadas de chuva à tarde, 19 graus Celsius e 28 graus Celsius. E no domingo, mais atualizado, tá? Você tem aí, domingo dia 11/3, nublado com pancadas de chuva, temperatura mínima 18 graus Celsius e a máxima 29 graus Celsius. Então, aqui nós temos registrado 3 dias, como que foi a temperatura durante esses 3 dias aí, tá? Então, você vai ter que analisar essas 3 imagens. E aí, você vai responder essas questões aqui embaixo. Então, primeiro, quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? Essa ilustração está falando sobre o quê? Presta atenção, ela faz um desenhinho, fala sobre o tempo, né? Se está nublado, se vai chover, se está ensolarado. Ela fala sobre temperatura, né? Mínima e máxima. Mínima significa temperatura mais fria, máxima temperatura mais quente. Mínima, quer dizer, o mais frio que foi aquele dia. Máxima, o mais quente que foi aquele dia, tá? Qual foi o período para essa previsão? Então, ela vai de que dia até que dia? Numa sexta-feira do dia 9/3 até que dia? No dia 9/3, qual foi a temperatura máxima? Quer dizer, o máximo que chegou de calor ali, quantos graus Celsius? No dia 10/3, qual foi a temperatura mínima, né? E em quais dias estavam previstos pancadas de chuva? Prestem atenção que tá todas as informações aqui, ó, gente. Tudo tá informando aqui, tá? Então, você tem todas as informações aqui. Ó, agora ficou bem melhor, tá? Então, sexta, 9/3, parcialmente nublado, 18 graus é a mínima da temperatura e 29 a máxima. No sábado, 19 graus a mínima, 28 a máxima, mas com pancada de chuva à tarde, a informação tá aí. No domingo, dia 11/3, nublado com pancadas de chuva, 18 graus é a mínima, 19 é a máxima. Mínima mais baixo que a temperatura chegou, a máxima mais alto que a temperatura chegou, tá bom? E depois vocês vão aqui com um colega, você vai fazer sozinho, tá? Escreva um texto que apresente as informações contidas na ilustração abaixo. Então, aqui, na quinta-feira, 30 graus, né? É a máxima, né? E 15 graus é a mínima. Então, houve uma variação de temperatura, tá? Na sexta, 31 graus foi a máxima, né? E 31 a mínima. Então, calor e um pouquinho mais frio. Aqui, 28 a máxima, 29 a máxima no sábado, 18 a mínima. Aqui no domingo, 26 a máxima, 16 a mínima, tá? Não significa que todo dia tem uma variação
tão grande assim de temperatura. É que nesses dias houve essa grande variação de temperatura, tá? Então, você vai escrever, né, as informações que você observou aqui todos os dias na temperatura. Então, você vai começar na quinta-feira. Na quinta-feira, o dia estava ensolarado, ó, o solzinho, né? O dia começa com temperaturas de 15 graus e pode chegar, né, temperatura mínima de 15, pode chegar a máxima até 30 graus. No dia 31, pode ser o contrário, tava calor, tava 31 graus, e depois a temperatura ao longo do dia caiu, porque o dia ficou nublado, tá? Então, às vezes acontece isso, com a chegada de uma frente fria, tá calor, chegam as nuvens e a temperatura cai um pouco. Então, você vai falar sobre a máxima e a mínima de temperatura nesses dias. No sábado, teve essa variação de temperatura, de 18 até 29. No domingo, você vai falar de todos os dias da semana. Sempre falando de temperatura máxima e mínima. Sempre começando com um parágrafo, né? Coloca a vírgula quando necessário e sempre terminando com ponto final. Então, toda vez que você vai falar, você vai escrever, você dá aquela paradinha, vírgula, para respirar e continua, tá bom?